Bom, vamos gravando, né? Boa noite, diretor. Boa noite, senhor Alejandro. Como tá você? Tá bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite, senhores. Boa noite. Tudo bem. Eu tenho uma pergunta. Certo, Eu sei que você faz teatro há muitos anos. certo. Você começou a estudar teatro, mas desse momento até agora, em qual parte de toda aquela linha de tempo você entendeu que o teatro é o que você quer fazer? Quando você se convenceu de que o teatro, porque você está aqui e não está fazendo outra coisa? Uma boa pergunta, uma boa pergunta. Quando eu me convenci de que o teatro era a razão da minha vida, da minha existência? Eu sinto que lá com uns 13 para 14 anos eu falei com o meu velho, falei assim, eu vou passar fome, mas eu vou fazer teatro. É isso que eu quero fazer da minha vida. Eu estava fazendo cursinho para outra coisa que não vem ao caso. E aí eu falei assim, vou largar o cursinho, quero fazer teatro. E se eu passar fome é problema meu. Ele quase caiu da cadeira, mas falou assim, tudo bem. Veio um insight. Eu estudei num colégio que eu tive a oportunidade de fazer teatro. E ali veio uma coisa muito forte, assim, de que aquilo era o que eu queria fazer. Mas aquilo foi abafado pelo sistema. Enfim, eu fui trabalhar, fazer outras coisas, queria fazer faculdade tradicional, talvez para agradar a família, dar o canudo. Estava fazendo cursinho, mas... Enfim, aí veio um insight ancestral que está no nosso corpo que falou, velho, para de se enganar, para de enganar todo mundo. Você quer fazer teatro. E aí eu fui fazer teatro, fui fazer formação e tal. E consigo identificar isso com alguma forma energética? Que foi isso que te fez tomar a decisão? O que sentiu naquele momento? Por que você foi tomar aquela decisão tão radical? Veio um insight muito forte, assim, eu estava num momento reflexivo, talvez em crise, fazendo terapia, pensando, e aí um dia veio um insight, eu lembrei do colégio, de eu fazendo teatro, da infância, veio aquela coisa forte, eu falei, eu preciso fazer teatro, preciso fazer teatro, e aí eu fui fazer formação, enfim, e até hoje continua sendo teatro, enfim, a razão da minha existência. Acho que deu certo. A gente está sempre na luta, né? Tá sempre... Obrigado, você. Diego, eu tenho uma pergunta. Como é que foi, da sua perspectiva, você vinha aqui no ECLA, né? Aí você já conhecia o Claudimar, não sei como era essa aproximação. Mas quando que você veio, olhou para esse espaço e falou, puta, eu vou fazer um teatro aqui. Como é que foi esse dia, assim? Boa, bela pergunta também. Eu tava, na verdade, assim, foi no período pandêmico ali. Eu cheguei a ter um coletivo cultural que a gente teve um espaço, né? E aí na pandemia, a cultura, a classe artística foi todo mundo para live. A gente ficou em casa e o nosso espaço fechou. E aí a gente estava na live, na internet, olhando a internet, ficou dentro de casa, fechado, não podia sair, né? A classe artística não podia sair, não podia trabalhar, podia fazer live profissionalmente, né? E ali nosso espaço fechou e aquilo foi uma dor, nosso espaço cultural fechou e eu comecei a ver espaços culturais fechando. E eu comecei também me liguei, tinha um entregador, um trabalhador chamado Galo, que estava muito falando e agitando. Eu falei, porra, achei corajoso e achei que tinha uma injustiça, né? Que alguns trabalhadores continuaram trabalhando na rua, não pararam, e outros tiveram o privilégio de ficar em casa. Enfim. E aí, enfim, o Galo falando de alguns espaços e tal. E eu via as mortes subindo, né? O nosso inominável fazendo propaganda para o vírus, né? E as mortes subindo, os espaços culturais fechados, a cultura sendo atacada,
E eu vi um anúncio que aqui podia fechar também. Algumas casas que eu simpatizava podiam fechar. E aqui também, a nossa já tinha fechado, eu falei, porra, e tinha uma vaquinha. Aí eu cheguei e falei, meu, vou lá. Vamos ver se a gente consegue ajudar a divulgar essa vaquinha. Bati um fone, aí o Cláudio me atendeu daquele jeitão dele. Alô! Porra! Quem que é? Tal. Eu, pô, tal. Posso ir aí, conhecer? Posso ir? Enfim. Aí eu cheguei, subi as escadas e a gente, enfim, eu falei para ele, me apresentei, falei, pô, Claudimar, sou artista, tal, a gente tinha espaço, fechou na pandemia, vi que você tá com uma vaquinha. Aí eu já comecei a fazer um vídeo. Boa noite, pessoal, aqui o Cláudio Ekman. Já dei uma de blogueiro, assim, eu não faço esse perfil, mas eu falei, não, vamos divulgar essa vaquinha, né? Tal, quem puder ajudar aqui, o Espaço Cultural que está há anos fazendo, eu sabia já, enfim. Eu já tinha muitos amigos que me falavam daqui, mas eu não conhecia, eu estava em dívida. Eu falei, meu, não vai fechar isso antes de eu conhecer. E eu, do que eu puder fazer para ajudar a não fechar, eu vou ajudar, tentar, né, fazer minha parte. E aí, acho que foi um pouco isso. Foi daí que surgiu a ideia também de pensar uma atividade contínua, de fazer uma oficina semanal, mas ficou um tempo ali, era a pandemia, eu podia só vir aqui e ficar conversando com o Claudimar. E aí tomar cerveja, era aquela terapia era uma terapia de bar, né? Depois de ficar fechado, assim, encontrar um amigo que eu falei, nossa. Aí o Cláudio virou um pouco um amigo, assim, um irmão, até, sei lá, até uma relação afetiva psicanalítica, assim, um avô, né? Enfim, teve ocasião quando a gente foi apresentar a peça aqui, eu chamei o Cláudio, falei, Cláudio, vem cá, tal. Aí ele colou do lado, aí eu comecei a chorar de emoção, assim, por tudo, assim. Foi um porto seguro, o Cláudio virou meu porto seguro na pandemia, foi um afeto, assim, porque fiquei muito tempo ali fechado, fazendo só live. E aí foi tipo, onde eu consegui respirar, sabe? Mas, fala. Uma das primeiras tarefas que você deu como proponente da oficina, Olha aí. da oficina teatral, Quer mover a câmera essa aí? uma das primeiras tarefas que você propôs como diretor da oficina teatral foi a leitura da obra do Augusto Boal, Teatro do Oprimido. Eu queria saber de você qual que é o papel que Augusto Boal teve na sua formação, Teatro do Oprimido. Pode crer. Pô, obrigado pela pergunta. E acho que inclusive tem a ver com também, talvez por que eu vim parar aqui, né, também. E essa história, né, de por que isso rolou, né, dessa forma, um teatro que é político. Eu tenho uma formação teatral ampla, né, que assim, de Stanislavski a Brecht, do realismo naturalista a um teatro político. Eu tenho uma formação que trafega por várias linguagens dentro do teatro. Eu tenho uma formação ampla que navega em várias linguagens. Mas eu acho que o Boal ele é uma das figuras centrais do teatro. Assim. Na verdade, em 1917, os anarquistas já faziam teatro libertário aqui nas fábricas. E aí rolou a greve geral. Na Revolução Russa, rolou teatro revolucionário. Em vários momentos na história, onde teve luta popular, o teatro estava lá. Então, você tem vários tipos de teatro. Eu gosto de muitos deles. Eu gosto do teatro que tem uma dimensão mais estética, mas eu gosto também do teatro de luta popular. E aí o Boal é uma figura que conseguiu sistematizar esse teatro de luta popular numa perspectiva latino-americana brasileira. Eu acho ele fundamental, ele é uma das peças fundamentais. Mas acho que todos eles são fundamentais. Os russos, os anarquistas, a Latinoamérica, tem 1000 experiências de teatro de luta. O Boal é um deles, mas é uma grande figura, sem dúvida. Uma grande figura que conseguiu trazer uma espécie de síntese para um teatro brasileiro, popular, de cunho revolucionário. Acho uma grande figura. Importante. Acho que... trouxe isso para vocês porque acho que é uma bela síntese, sabe? Para não ter que estudar todos eles. Os russos, tal.
estudo do Boal que dá para entender aí uma linha. A arte é inútil? Olha aí. Senti um certo niilismo na pergunta. Depende da arte. Depende da arte. Sim, eu diria que sim e não. Acho que diria que sim e não, e depende da arte. Mas tem vários tipos de inutilidade também, né? Você pode ter uma inutilidade que não agrega, assim, tipo, isso daí não serve para nada e tipo, não precisaria nem existir. E você tem uma inutilidade que é importante, que é o improdutivo e o poético, que faz a vida ter sentido, né? Tipo, isso não é útil no sentido de isso aqui você não vai apertar um parafuso, isso aqui não vai dar dinheiro para a acumulação de alguém. Mas isso é útil para a vida, sabe? Isso é útil para fortalecer a vida, para fazer a vida ter sentido, para a vida expandir em sentidos poéticos e a vida não se alienar no sentido de você ficar trabalhando para pagar a conta, enfim. Eu acho que a arte ela tira a inutilidade da vida, né? Nesse sentido de ela traz sentido para a vida. Então eu diria que sim e não, depende da utilidade, depende da inutilidade. Senti um certo niilismo da sua resposta. Não. Acho que não. Mais alguma pergunta? Como é que, assim, você começou aqui como diretor ou não? Assim, lá no nosso espaço cultural que a gente teve que fechou, eu cheguei a fazer uma oficina que rolou a apresentação no final. Ali já foi uma experiência, né? Mas talvez essa dimensão mais pública que está se apresentando agora, talvez aqui seja o primeiro lugar, assim, de eu me lançar nesse lugar com mais radicalidade, assim, de falar assim, vamos dirigir, vamos experimentar esse lugar com mais rigor, assim, mais... Eu já tive experimentações de assistência, mas, enfim, no nosso espaço teve isso, teve a oficina com apresentação, é uma espécie de direção, mas aqui começou uma coisa de criar uma trupe para dirigir um grupo, enfim, aqui acho que começa essa direção mais... Porque aí você, no teatro, trabalhava mais como ator, assim, você estava mais dentro do palco. Sim. Como é que é para você olhar agora de fora, assim, você percebe alguma coisa que fala, olha, eu como ator nunca tinha visto isso, sabe assim, tipo, processo, jeito de fazer coisas, olhar de fora os atores atuando, né, também tem que ter essa... Pode crer. Eu acho que assim, o diretor ele é alguém que tem um olhar privilegiado de estar de fora. Eu já tive algumas experiências traumáticas. Eu tento não ser um diretor autoritário, porque eu já passei por diretores que foram ostensivamente autoritários. E isso me machucou. E assim, eu acho que o teatro ele deveria ser um lugar para a gente se expandir, se conhecer. Você falou, pô, de repente eu estou ocupando um personagem há muitos anos, olha que, porra, você falou isso, eu achei lindo. Eu não precisava ocupar esse personagem há tantos anos, por que eu estou ocupando esse personagem? E aí, de repente, isso gera um deslocamento fudido. E olha que beleza, o teatro, ele tem esse lugar. Eu acho que o teatro também não é um lugar que que a gente vai num passeio banal. Assim, eu acho que o teatro tem um rigor importante, mas existe uma medida justa para ser uma coisa que você vai viver uma experiência potente, mas também não exceder esse rigor também no sentido de ser uma coisa autoritária que você, ao invés de se expandir, se potencializar, sai de lá todo traumatizado e todo travado, enfim, sabe, com medo do que você vai fazer, com medo de errar. Não, pô, é importante. Eu tento, assim,
não deixar vocês com medo, sabe? Não ser um cara que... Puta, será que eu... Não, vocês podem, eu gostaria que vocês pudessem ser vocês. Vocês podem construir a cena. Tem diretor que começa marcando tudo. Você chega, você olha pra lá, aí você vira pra lá, aí você faz assim. Vocês que, sabe, vocês criam, eu tento deixar vocês livres, assim. Claro, vou pontuando algumas coisas. Pode que de repente mais nada. Mas eu tento ser delicado e firme, assim, mas eu tento achar a medida certa, né? E também bastante participação, porque é uma coisa coletiva, é uma construção coletiva. Enfim, não é, né? Tipo, para esse cara aqui aceitar, né, essa coisa dele falar que a gente está dirigindo, e ele fala, tá, né? E ele aceitar isso e sentir que a gente está dirigindo e topar isso, é porque eu acho que tem alguma delicadeza e algum respeito. Eu busco ter um rigor ético no trato aí com... Talvez elegância. Talvez, e um rigor ético mesmo, tipo, eu gostaria que isso aqui fosse uma experiência para cada um de vocês que somasse força na vida de vocês, não de subtraísse força. Sabe? Enfim. Mas é uma busca, né? Não que eu sou um ser humano, posso eventualmente cometer algum tipo de falha, mas tento, né? Mas mais alguma coisa? Aê, fora! Todo mundo fora lá. É isso? Mas bora. Aê. O que você diria para aquele garoto de 13, 14 anos que vira um pai e falou assim, vou fazer teatro e foda-se? Hoje, o que o Diego de hoje falaria pra ele? Não só pra ele, mas pra todos os meninos, meninas de 13, 14 anos que têm a coragem de decidir algo na vida e seguir com uma carreira do teatro. Se você pudesse dizer alguma coisa, uma dica, não sei. A Fernandona Fora da revolução. Revolução live de A Fernandona diria assim, desista, né? A Fernandona diria desista. Eu diria assim, que é importante a gente tentar conhecer um pouco o nosso desejo, nesse sentido desse desejo que move, né? Não desse desejo que falta. Eu sempre falo isso para vocês. Conhecer um pouco esse desejo desse corpo que é singular. Estou talvez agora abstraindo um pouco, né? Mas cada um é único. E aí, o que faz o seu corpo ficar forte, vivo, é único para você, é único para você, é único para você, é único para você, é único aqui, é único para cada um de nós. Eu diria para a gente tentar conhecer um pouco esse desejo e tentar, sim, ir movendo ele. Acho que esse é o nosso trabalho, assim. Agora, ao mesmo tempo, tem forças opostas, tem o capital, talvez se você falar assim, vou viver de teatro, vai passar uns perrengues, todo mundo que faz teatro faz outras coisas também, todo mundo dá aula, muito difícil viver só de teatro, né? Mas eu diria para o jovem, assim, conhecer esse desejo e se permitir experimentar e ir vivendo, mas... Eu não seria a Fernandona também, mas eu acho importante assim, não vai achando que é um mar de rosas, não vai achando que é moleza. É importante ter rigor, é importante levar a coisa a sério, se comprometer, enfim. Acho que é isso. Mais alguma? Quer fazer uma pergunta? Você... Não. O que é o teatro para você? O teatro, qual é? O que é o teatro? Uma boa pergunta. Obrigado. Aqui dá para ter uma resposta mais longa, né? Tipo, uma resposta mais longa. Mas o teatro é muitas coisas. Ei, isso aqui é o teatro. É estar presente, né? Estar presente, é um exercício, é um lugar onde a gente pode ser muitos, né? É um lugar onde a gente pode ser muitos, onde a gente pode honrar, talvez, um estado da humanidade mais interessante, que é cada um de nós, potencialmente, podemos ser criadores. Claro, tem um sistema opressor que nos subtrai a nossa força criadora e nos coloca para servir a uma máquina capitalística, vai trabalhar aí no
XYZ e vai ganhar dinheiro e pagar a conta. Mas a gente tem sim uma força, uma potência de criar realidade. No entanto, isso é subtraído de nós. E aí eu acho que o teatro e as artes em geral, elas são essa possibilidade da gente retomar a nossa força criadora. E isso daí faz a vida ter sentido, e brilho, e gosto. E aí, enfim, é uma coisa que não tem preço. Inútil no sentido do capital, mas útil no sentido da força da vida, né? Acho que é isso. Valeu. Ah, é. Legal.